Eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, o capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 12. Nós vamos até o verso 27. Conseguimos acompanhar ali a leitura pela transparência e nós vamos então lendo, os irmãos vão acompanhando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 12 até o verso 27, diz assim a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado beber de um mesmo e único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém. Que Deus nos abençoe na compreensão de sua palavra. Diz que um homem olhou para suas mãos, essas mãos são imprestáveis. Quero me livrar dessas mãos. E aí ele pensou, vou pegar uma faca. Disse, mas se eu cortar essa mão, como é que eu vou cortar outra? Não vai dar. Pensou, já sei. Vou lá na linha do trem e vou colocar as mãos na linha do trem, o trem vai passar e vai arrancar as minhas mãos, está resolvido o meu problema. E ele foi determinado porque ele não gostava das suas mãos, achava que as suas mãos tinham que simplesmente ser tiradas. E o trem vem vindo.
Quando o trem chegou bem perto, ele disse: não quero nem ver, e botou as mãos nos olhos e o trem passou. Às vezes nós achamos que podemos abrir mãos uns dos outros, nós não podemos. O Senhor Jesus quem nos uniu. Até mesmo quando nós entendemos que devemos deixar uma igreja local para outro local, nós primeiro precisamos considerar o que Deus quer para nós. Porque aquele momento, aquele corpo local, por mais que nós sejamos membros do corpo de Cristo, mas Cristo se manifesta localmente através da Igreja Batista Essência. A nossa presença aqui, de todos nós, é muito importante. É fundamental. E mesmo naquilo que nós achamos, mas tem gente que não vem na mesma proporção, tem gente que a gente parece que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não... Todos nós somos fundamentais. Eu diria diferente. Todos nós somos essenciais. Amados, nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças. Nós precisamos entender que aquilo que pode parecer desnecessário ou desagradável, na verdade faz parte até mesmo do equilíbrio que Deus quer muitas vezes, para que pensemos de maneira diferente. Se tem dois piá que me deixam muito brabo, um está ali atrás, olhando para mim. Um tal de César Henrique e um tal de Mateus Henrique. Eu fico brabo com esses piás. Sabe por quê? Porque o nosso jeito de ser família, eu sempre dei liberdade deles discordarem, e nós conversamos muitas vezes, e nós discordamos. Às vezes Eliude fica meio assustada, aí a Eduardo e a Júlia aprenderam a ficar assustada com Eliude também. Mas o que é lindo é que mesmo quando nós discordamos de maneira bem veemente, nós não permitimos que o nosso respeito seja afetado. E nem sempre nós vamos pensar igual. Nem sempre nós vamos terminar uma conversa, todo mundo, não, então agora acabou, nós pensamos igual. E nem sempre a opinião do pai vai ser a opinião final. Mesmo assim, nós não abrimos mão e não podemos abrir mão de sermos família e de nos amarmos uns aos outros. Eu digo que eu fico brabo, mas ao mesmo tempo eu sou muito grato a Deus. O jeito diferente dos dois pensarem, dos dois terem ponderações, me faz ver outros pontos de vista e me faz aprender a conviver com um pensamento diferente. E isso é fundamental. Imagina se todo mundo quiser ter a visão só do olho. Não, e aí a audição? Não é só ver, é importante ouvir. Tem gente que é mais olho, não é? Tem gente que presta atenção, observa, quase não fala. Essa pessoa não é arredia, não. Essa pessoa, ela tem necessidades diferentes e ela então procura observar mais. Tem pessoas que são mais auditivas, elas gostam mais de ouvir e elas emprestam ouvido. Como essas pessoas são bênção. Como nós queremos nos expressar, não é? Todo mundo gosta de falar, mas é tão bom quando a gente é ouvido. Há pessoas que têm esse dom natural de ouvir. Bênção, maravilha. E nós precisamos também daqueles que falam. Nós precisamos daqueles que pegam no pesado. Nós precisamos daqueles que têm um ritmo mais atlético. Nós precisamos uns dos outros. A Igreja Batista Essência, ela surgiu como esse aspecto de pluralidade. As nossas confeiteiras e confeiteiros aqui fazem bolos maravilhosos. E sabem bem o que eu vou dizer agora. Pegue 3 ovos,
jogue farinha de trigo em cima, ou jogue farinha de trigo e depois os 3 ovos. Jogue um copo de leite, jogue manteiga, jogue um pouco de fermento, bote o açúcar, bote uma pitada de sal, bote alguns outros ingredientes e depois não misture e leve ao forno. O que é que vai sair de lá? Qualquer coisa, mas vai ser incomível. A única vez que eu vi isso dar certo foi no desenho do Pateta. Pateta botou tudo lá dentro, quando ele tirou do forno, já estava confeitado e com a vela acesa. Nós temos que formar uma unidade, abrindo mão de sermos o destaque. Quando nós abrimos mão de ser o destaque, entendemos que todos são responsáveis, que todos compõem de alguma forma para que o resultado final seja alcançado. Nós entendemos que Deus nos usa com a nossa característica para que algo maravilhoso aconteça. 3 anos como Igreja Batista Essência, 50% do nosso tempo, pandemia. Boa parte das vezes sem poder reunir presencialmente. Uau, quantos lugares, infelizmente, não conseguiram se manter, quantos lugares se sentiram enfraquecidos, quantos lugares... O irmão Wesley falou, e eu louvo a Deus juntamente, que Deus, no meio de toda essa situação, Ele nos permitiu até mesmo aprofundar o nosso relacionamento. E agora vem um momento diferente, porque, queridos, creio, e em nome de Jesus será assim, a pandemia há de ceder, e vou dizer mais, mesmo que ela não ceda, o mundo não vai mais suportar viver como viveu esse período. Então as realidades agora necessariamente vão mudar. E nós, tenho certeza, amados, nós vamos cumprir com alegria a nossa missão. Nós vamos ser igreja de maneira ainda mais intensa. Nós vamos retomar o Essência Solidária, que tão bem nos fazia e tão bem fazia a comunidade. Nós vamos avançar, estamos pensando na forma do nosso culto de oração, estamos querendo, desejosos para que seja liberado, para que os pequenos grupos voltem a poder se reunir nas casas. Nós queremos poder ter um culto não só pela manhã, mas um culto à noite com um número significativo de pessoas. Nós queremos realmente realizar muito mais, mas não para ser simplesmente movimento e programação. Nós queremos ser uma igreja que anuncia Jesus Cristo, que busca as pessoas que estão desesperadas e acompanha essas pessoas até que elas obedecem a Jesus através do batismo. Nós precisamos entender que a nossa missão é urgente, nós entendemos. E nós precisamos entender que ela é inadiável. E Deus conta conosco. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. O verso final diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu queria que você refletisse comigo por um instante. Pessoas não gostam, quando a gente fala sobre o inimigo, sobre Satanás, eu entendo. Nós não queremos realmente dar ênfase a ele. Mas eu queria que vocês entendessem um pouco do que eu vou fazer agora. Eu vou mais ou menos fazer como o grande escritor C.S. Lewis, e não sou nem de perto parecido com ele, mas ele escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo Velho a um Diabo Novo. E ali ele começa a mostrar que o inimigo de nossas almas, e a Bíblia diz que
o nosso adversário, ele anda em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar, e que nós não podemos desconhecer os seus desígnios, seus desejos, seus intentos. Então nós precisamos entender. E eu perguntaria a você, dentro desse exercício, imagine que Satanás estivesse reunindo alguns dos seus servos, ou daqueles que trabalham no reino, no império das trevas, não reino, porque reino é legítimo, né? Império é uma coisa forçosa. E ele então dissesse: eu quero saber como é que está lá aquele grupo que honra o nome de Jesus, Igreja Batista Essência, como é que está lá? O que está acontecendo? Eu recebi um relatório terrível. Estou vendo que muitas coisas estão acontecendo lá. No meio de toda essa pandemia, essa igreja não diminuiu suas entradas financeiras, essa igreja não esfriou na sua comunhão, essa igreja procurou atender os necessitados, essa igreja fez visitas, acolheu, fez tudo. Não é possível, vocês não estão trabalhando. Nós precisamos fazer alguma coisa para destruir a Igreja Batista Essência. Uau! Será que esse não é o intento de Satanás? Claro que é. Pode não acontecer desse jeito, mas esse é o intento dele e de todo o seu séquito. Digamos que esta reunião tenha acontecido e aconteça, o que ele diria para nós? Melhor, o que ele diria para o seu grupo, para agir, para atingir a Igreja Batista Essência? Com certeza ele iria dizer aquilo que ele vem dizendo desde o início, em relação às outras igrejas também. Vamos criar uma situação em que eles vivam uma fé agitada, mas não profunda. Vamos fazer com que as pessoas se sintam fazendo muita coisa, mas não mergulhem de verdade na palavra de Deus. Vamos trabalhar, vamos criar estratégias para que eles não vivam uma vida de oração. Porque não há coisa que eu mais deteste do que uma pessoa vivendo uma vida de oração. Isso é terrível para o inferno. Nós não podemos deixar os membros da Igreja Batista Essência viverem uma vida de oração. Eles vão se tornar cada vez mais vitoriosos. Eles vão levar pessoas a Jesus. E eu não quero abrir mão das pessoas que estão escravizadas no inferno. E ele procuraria saber um relatório de cada pessoa que congrega ou que é membro da Igreja Batista Essência. Como é que está aquele namoro? Como é que está aquele adolescente desobedecendo seus pais? Como é que está aquelas pessoas que ficam vendo coisas que eu não quero que eu quero que eles vejam na televisão, no celular e que não agrada a Deus e me agrada? Como é que está a atitude dos casais? Como é que está a atitude dos pastores da igreja? Como é que está a atitude daqueles que ministram louvor? Como é que estão agindo? Nós precisamos trabalhar para que eles façam tudo da pior maneira possível ou superficialmente. Essa seria, de fato, uma reunião do inferno contra a Igreja Batista Essência. Alguma surpresa? Não. Não, nós sabemos. Mas a nossa atitude tem que surpreender Satanás, sempre, sempre, sempre engrandecendo o nome de Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus conta conosco. Há pessoas aqui que não ouvirão falar de Jesus se nós nos calarmos. Ah, mas outra pessoa mais desenvolvida, mais conhecedora da palavra pode fazer. Não caia nessa armadilha de Satanás. Deus quer usar você, com seu conhecimento, ou mesmo com conhecimento ainda insuficiente. Deus quer usar você do seu jeito. Ah, mas eu sou mais exaltado. Não importa, Deus quer usar você. Se você precisa ser lapidado pelo Espírito Santo, se você precisa se submeter ao senhorio de Cristo, se você precisa desenvolver o fruto do Espírito, faça isso. Mas Deus quer usar você.
eu não preciso dizer como Deus quer nos usar. Nós sabemos, é sobre isso que normalmente nós falamos. Está na palavra de Deus para nós. Agora nós precisamos vivenciar de maneira tão intensa, tão comprometida, tão verdadeira, que incomode o inferno, mas que agrade o coração de Deus. Amados, nós precisamos aprender que o amor ainda é a maior e mais poderosa mensagem que o Evangelho pode anunciar. Não estou dizendo para você não falar, mas quando você não souber o que falar, jamais deixe de amar. Discorde muitas vezes dos outros membros. Nós às vezes precisamos até exercitar um pouco mais de, como eu faço lá em casa com os meus filhos. Não é fácil. Se faltar respeito, não vai dar certo. Mas às vezes a gente até precisa ouvir outros pontos de vista, outras ponderações. Mas nós não podemos abrir mão de nos amarmos tão intensamente que mesmo quando não chegarmos num acordo, o nosso amor sequer sai arranhado. Dizem que 4 cegos, e aí aqui não queremos desmerecer os deficientes visuais, 4 cegos foram chamados para descrever um elefante. Natália, o primeiro cego pegou no rabo do elefante. E aí, disse, como é que é um elefante? Ele pegou o rabo do elefante. O rabo do elefante parece um espanador. O elefante é igual a um espanador. Tá certo? Tá certo. Aí o outro foi colocado na pata do elefante. Aí, Rafa, perguntaram para ele, como é que é um elefante? E ele disse, o elefante é como uma árvore, bem grande. Então ele disse que o elefante é como uma árvore. Está certo? Está certo. O outro foi colocado na barriga do elefante. Ele foi lá na barriga do elefante, botou lá. Olha, parece uma bola bem grande. Então o elefante é como uma bola bem grande. Aí o outro, Angelina, foi colocado na tromba do elefante. E aí quando ele pegou a tromba assim, olhou, e o elefante soltou aquele esguicho, ele disse, o elefante é igual a uma mangueira de bombeiro. Seu pai é bombeiro, você sabe bem como é que é isso, né? E aí ele disse, então o elefante é que nem uma mangueira de bombeiro. Os 4 acertaram. Mas como é que pode? O elefante não é uma bola, o elefante não é um espanador, o elefante não é uma árvore, o elefante não é uma mangueira de bombeiro. Porque cada um olhou apenas uma parte, e era preciso olhar o todo. Às vezes, nós divergimos, nós discutimos, nós brigamos, não porque tenhamos intenção de pensar diferente um do outro, mas às vezes só porque a gente está colocando ênfase demais numa parte, ao invés de considerar o todo. Se o amor não faltar, mesmo quando nós não conseguirmos perceber o todo, nós não nos dividiremos, nós não nos separaremos. Eu quero concluir lembrando uma palavra que os irmãos já me ouviram falar muitas vezes, principalmente em casamento eu falo isso. O respeito é a coluna vertebral do amor. Casais, ouçam isso. Namorados, ouçam isso. Crianças, ouçam isso.
O respeito é a coluna vertebral do amor. Ah, eu amo os meus pais, mas se eu não respeito, esse amor pelos meus pais vai desmoronar, não vai conseguir ficar de pé. Imagina se alguém criasse uma arma, essas nações aí que pensam coisas ruins o tempo todo, e que elas pensassem numa arma que soltasse um raio e atirasse na pessoa, e quando aquele raio pegasse na pessoa, todos os ossos da pessoa desaparecessem imediatamente. O que aconteceria? A pessoa ia cair. Vinha correndo lá um lutador e desmorona. A pessoa não ia se sustentar de pé. Por quê? A pessoa não ia conseguir nem respirar. Por quê? O nosso osso é tão perfeito, né, que aqui é móvel. É osso, mas é móvel para proteger o pulmão e, ao mesmo tempo, para poder inflar e murchar. Inflar e murchar. O respeito é como a nossa estrutura óssea, a nossa coluna vertebral. Sem o respeito não há amor que permaneça. Casamentos são destruídos não é porque acaba o amor. Casamentos são destruídos porque o respeito é comprometido. Casamentos passam por lutas. Muitas vezes o corpo da gente passa por descalcificação. E aí a gente precisa aprender. Pedi licença mais uma vez à minha esposa para fazê-la de exemplo. Ela começou a sentir dores na coluna alguns anos atrás. Fomos no ortopedista. O ortopedista fez lá as devidas imagens. E aí eu virei e disse, doutor, inclusive ela parou de fazer exercício, nós estamos fazendo exercício, ela parou para poder recuperar. E falou, pois é, mas está errado. Como está errado? Ela está com dor. Pois é, mas ela está com dor porque ela precisa de mais exercício. Porque se a gente colocar todo o peso na estrutura óssea, não é isso, minha amada? Se a gente colocar todo o peso na estrutura óssea, fica difícil demais para a estrutura óssea, as cartilagens vão sentir, a coluna vai sentir. Então nós temos que fortalecer os músculos da coluna para que eles trabalhem junto com os ossos. E o que são os músculos da coluna em relação ao que nós estamos falando? Os músculos são a amizade. Muitos casais que viviam aquele amor intenso lá quando eram novos, a menina não gosta, não entende nada de futebol, mas ela vai assistir o futebol porque o namorado gosta. E ela fica lá com cara de boba, torcendo às vezes até para o adversário, mas ela não estou dizendo, hoje em dia a mulherada já conhece, já dá palpite, já tem comentarista, né? Mas acontece ainda isso. Às vezes o cara não gosta lá de ópera, mas vai lá, começa a assistir e bocejar, mas a menina gosta, e ele vai por causa dela. Mas depois que casa, às vezes as pessoas não querem mais afinidade. E muitas vezes vão preencher o tempo com trabalho, com filho e tal. Quando os filhos casam, aí vem os problemas, não é? Não é que os problemas não existiam antes, eles só não estavam tão visíveis. Nós precisamos, o segredo para um bom relacionamento é a amizade. É respeito. E essas coisas integram e fortalecem o amor. Meus amigos, eu tenho que ter não apenas amizade, eu preciso ter respeito, eu preciso ter amor. Minha esposa, eu não posso ter apenas amor, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter amizade. Os membros da Igreja Batista Essência, os congregados da Igreja Batista Essência, todos na vida, em todos os momentos, para que os nossos relacionamentos sejam significativos. Nós não podemos apenas ter amizade ou somente estar no hall de membros não nos torna um bolo, nós precisamos ser um bolo delicioso que o Senhor Jesus quer servir para todos na comunidade. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Jesus já disse isso há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus quer que nós sejamos esse bolo essencial, bem misturado, bem batido, bem chacoalhado. Quando ele sai do cozimento, não há individualidades, há uma coletividade que manifesta-se e que glorifica a Deus.
O nosso desejo, meu amado, minha amada, é que os nossos melhores pensamentos sejam colocados em práticas para honrar o Senhor Jesus nesta igreja. Há muito que ser feito, mas graças a Deus, apesar de haver muito ainda por fazer, o Senhor já nos permitiu realizar coisas extraordinárias. Estava lembrando essa semana, Wesley, quando nós mudamos para cá, o primeiro mutirão que nós viemos fazer. Aí eu estava conversando com o Wesley ali no meio de uma coisa e outra, assim, pastor, esse telhado está muito feio, nós precisamos botar um forro. Espera aí que eu vou fazer uma ligação. Pegou o telefone. Ô, Adriana, tudo bem? Estou aqui na nova sede da Essência. Tal, e aí a gente está pensando aqui quanto é que ficaria um forro. Isso na cabeça do Wesley assim, lá para frente, né? Lá adiante a gente vai fazer. Aí a Adriana disse assim, olha, quantos metros? 200 e pouco. Estou mandando entregar. E aquilo exigiu, foi maravilhoso, porque aquilo exigiu já uma resposta imediata. E aí as coisas foram acontecendo. Não tinha forro, não tinha palco. Aqui, ó, vocês não sabem, vou contar um segredo para vocês. Quem não sabe, aqui tem uma rampa, passava aqui, isso aqui foi para automóvel. Então, o cara fez uma rampa aqui, ó, que vai sair lá embaixo, manobra e para consertar, para Guaribá, sei lá o que era que fazia com os carros, mas era lá embaixo. Aqui tem uma rampa, aqui tem uma escada, ó. Sai aqui assim, vai lá para cima. Nós só tiramos as laterais, a escada está aqui ainda. E Deus permitiu que as coisas fossem acontecendo e se tornassem esse local. É lindo, é maravilhoso, nos empolgam. Mas isso aqui não é a essência. A essência somos nós. Ó, aquela cabine de som ali, pastor Douglas e o Rafa estão mais charmosos ali em cima. Ó que beleza. Ficou pronto essa semana. Ali a base foi feita com várias pessoas trabalhando. O Valdeci disse, pastor, eu vou fazer uma viagem, eu vou correr para ver se eu pego pelo menos o finalzinho do culto. Foi ele que lá, juntamente com o Jonatas, o Mateus, meu filho, estava aqui, a gente trabalhou, o Marcão trouxe a madeira, e foi assim, o outro veio, no outro dia veio mais gente, não vou nem conseguir dizer o nome de todos. O Silvio está aqui, foi fazer também lá para a gente, que bênção. Estamos aí vivendo esse momento, essa alegria. E eu quero ver, já imaginei, ó, tiver uma televisão lá atrás, assim, o pastor não tem que ficar olhando para fazer a leitura daqui, o pastor consiga enxergar lá, as músicas tocando lá também, ó, só, vai ficar muito bom. Mas isso não é a essência somos nós. Se não tiver televisão, se não tiver isso, se não tiver aquilo, mas tiver amor, mas tiver respeito, mas tiver amizade, nisso todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus, disse o Senhor Jesus. E é isso que nós queremos. Esse é o desejo de todos nós. E principalmente, esse é o desejo do coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós consigamos ser o bom perfume de Cristo. Vou falar diferente. Que nós consigamos ser a boa essência de Cristo. Essência e perfume são sinônimos, não é? Que nós possamos ser o bom perfume de Cristo. Não às narinas humanas primeiramente, mas ao nariz de Deus. Que Ele se agrade de nós. E que o mundo também se agrade de nós, por ver o nosso amor, o nosso respeito, a nossa amizade uns pelos outros. Nós somos um só corpo. Que isso prevaleça acima de toda e qualquer diferença. Ao contrário, que as nossas diferenças nos façam ser melhores. Que as nossas diferenças nos estimulem a fazer mais e melhor para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você pode dar um amém assim, bem convicto? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês.